Fala galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, agora unidade 2, seção 2, para falar em específico aí da cinesiologia de membro superior, né? Anatomia funcional do membro superior. Nós vamos começar falando sobre o ombro. Sugiro você que chame de complexo do ombro. E por que eu digo complexo do ombro? Porque olha só, são três ossos envolvidos neste complexo: a escápula, o húmero e a clavícula, formando então as articulações externo-clavicular, articulação acromioclavicular, articulação glenohumeral, essa muita gente chama de articulação do ombro, e além disso, outras duas articulações que, embora não seja a união, a junção de duas peças ósseas, mas é considerado, por exemplo, a escápula torácica, né, que é a interação entre a escápula aqui e o gradil costal, né, as costelas, e também a articulação, que na verdade é um espaço subdeltóide, o espaço subacromial, é esse espacinho aqui embaixo do acrômio. Então, eu sugiro a você então que passe a chamar de complexo do ombro, já que todas essas articulações contribuem de alguma forma aí para que o movimento aconteça. Em primeiro, falar aí da articulação externo-clavicular, né? Articulação entre o osso externo e a clavícula. Essa articulação, ela é o único ponto de fixação, né, do membro superior ao tronco, e aí ela vai ter lá os movimentos no sentido superior e inferior, que nós vamos chamar de elevação e depressão, né? Tem também lá os movimentos no sentido anterior e posterior, chamado de protração e retração, e nós vamos ter também lá os movimentos no sentido anterior, no sentido de rotação, né? Uma rotação para frente e uma rotação para trás. Esses basicamente são os movimentos desta articulação externo-clavicular. Aí depois tem a articulação seguindo a clavícula aqui, o osso da clavícula, vai seguindo ele aqui, aí ele vai ter uma junção aqui junto, a junção junto é dura, hein? Vai ter a junção aqui com o acrômio da escápula, então formando a articulação acromioclavicular. Articulação essa que convive com grandes tensões, né? Já que todo o peso aqui do membro superior vai incidir nesta articulação, tracionando esta articulação então para baixo. E aí existem ligamentos importantes aqui juntando a clavícula com a escápula, que são principalmente o coraco clavicular e o coraco acromial. Nós vamos ter lá a articulação escapulotorácica, né? Que é o fato aí desse osso plano aqui da escápula, né? Ele interagir com as costelas aqui, né? Ele excursionar aqui pelas costelas, então é considerado uma articulação, embora não seja osso com osso, né? Até porque tem alguns músculos que se fixam na escápula, como por exemplo o serrátil anterior e o subescapular, que ficam aí entre a escápula e o tórax, mas há uma interação ali, um movimento importante ali da articulação escápulo-torácica. Os movimentos básicos desta articulação, né, os movimentos que a escápula faz, é no sentido anterior e posterior, ou seja, os movimentos de abdução e adução, nesse sentido aqui. Os movimentos lateral e medial, ou seja, a rotação para cima e rotação para baixo, esses movimentos aqui. E no sentido superior e inferior, que seriam aí a elevação e a depressão. Esses são os movimentos que a escápula faz aí interagindo com as costelas. E aí vem a articulação do ombro, né? O pessoal chama de articulação do ombro, mas aí seria a articulação glenohumeral, né? Que é a junção ali do osso do húmero com a cavidade glenoide, a cavidade glenoidal da escápula, né? É a articulação de fato que tem maior amplitude de movimento entre todas as articulações, não só do ombro, mas do corpo. Mas, embora ela tenha essa capacidade de realizar um amplo movimento, né? uma amplitude de movimento muito grande, com movimento nos três planos e eixos, ela é uma articulação muito instável. E ela é uma articulação muito instável, nós já vimos aí o que é estabilidade articular na sessão anterior, né?
ela é uma articulação instável porque a cavidade glenoidal ela é muito pequena, ela é rasa, e aí ela não consegue aí acoplar muitas partes, né? Somente 1/4 do total da cabeça do húmero, o que é aí extremamente instável. Então, olha, perceba aqui, ó, que a cavidade glenoidal ela é muito rasinha e ela só vai aí acoplar, ela só vai interagir com cerca de 25% da cabeça do húmero. Isso faz com que essa articulação seja instável e aí certamente vários de nós aqui já conhecemos alguma pessoa, se não é até você mesmo, em que já sofreu uma luxação dessa articulação, ou seja, o osso do húmero lá, ele vai e escapa da cavidade glenoidal. Se for para frente aqui, uma luxação anterior, e se for para trás, uma luxação posterior. Portanto, é uma articulação que, por ter essa cavidade glenoide muito rasa, ela depende extremamente de estabilizadores, tanto os estáticos, né, que seriam aí os ligamentos e a cápsula articular, como os dinâmicos, que seriam os músculos. E aí, dos estabilizadores estáticos, nós temos lá a superfície articular, a cápsula articular, os ligamentos e o lábio glenoidal. O lábio glenoidal ele faz como se fosse um anel em volta da cavidade da escápula para tentar aumentar aí a sua profundidade. Esses são os estáticos. E os dinâmicos, embora existam muitos músculos que vão contribuir para a estabilidade dinâmica da glenomeral, em específico nós precisamos falar do manguito rotador. O manguito rotador são esses 4 músculos aqui, ó, o infraespinal, supraespinal, redondo menor e subescapular. O manguito rotador ele tem como principal função tracionar o osso do húmero para dentro da cavidade glenoidal, mantendo assim uma estabilidade ativa da articulação do ombro. Então, muitos músculos, relembrando, muitos músculos são importantes para estabilizar o ombro, mas em específico o manguito rotador. Então, numa visão anterior aqui por dentro da escápula, né, tem o músculo subescapular, e numa visão posterior tem o músculo infraespinal, porque ele fica logo abaixo aqui do processo espinal da escápula. O supraespinal, que fica logo acima aqui, é o processo espinal da escápula. E o redondo menor, que fica logo abaixo do infraespinal. Esses músculos são os músculos do manguito rotador. E lembrando, eles são estabilizadores ativos importantíssimos da glenomeral, já que eles surgem ali, eles têm a origem na escápula, né? E eles vão lá e tem a sua inserção no osso do húmero. E quando esses músculos eles contraem, eles vão tracionar o húmero para dentro da cavidade glenoide, conferindo aí então uma maior articulação, uma maior estabilidade à articulação. Agora vamos falar de uma anatomia cinesiológica, aí acho que é o que importa a gente começar aí a decorar mesmo, não tem muito o que fazer, decorar os movimentos articulares e os músculos responsáveis por esses movimentos, tá? Então, nós vamos começar aqui, vamos falar especificamente da articulação glenomeral, então eu não vou entrar muito em detalhes dos músculos que movimentam a escápula, por exemplo. Eu vou focar aqui nos movimentos da glenomeral, tá certo? Então, esse primeiro exercício aqui seria lá na academia uma elevação frontal, né? Então, este movimento aí, nesse caso a moça aí, ela está fazendo uma flexão da glenomeral, né? Para levar o peso à frente dela, uma flexão, depois volta à extensão. Mas na musculação, no treinamento de força, a gente sempre leva em consideração a fase concêntrica do movimento, né? Quando o músculo está vencendo a resistência. Então aqui é uma flexão da glenomeral, né? Veja, lembra que eu dei uma dica que toda vez que o movimento for para frente do corpo é flexão e quando for para trás é extensão, com a única exceção que é o joelho. Não é? Então, flexão da glenomeral, plano sagital, eixo látero-lateral. E os principais músculos, lembrando, principais agonistas, principais músculos para realizar o movimento, pensando na articulação glenomeral. Então, lá nós temos o deltoide, né, o músculo do ombro, tanto a parte anterior, que é a clavicular, quanto a medial, que é a acromial, e o peitoral maior, em especial a porção clavicular do peitoral maior. Esses são os músculos primários para flexão glenomeral. Já nesse caso aqui, a mocinha ela está segurando a manopla aqui no exercício chamado, como popularmente chamado de pull down, e ela parte aqui de um movimento de flexão da glenomeral, mas quando ela puxa e vence a resistência do aparelho, ela faz uma extensão da glenomeral.
Então, a extensão da glenomeral também ocorre ali no plano sagital, eixo látero-lateral, e os principais músculos agonistas da articulação glenomeral é o deltoide posterior, né, o ombro posterior, também chamado de ombro espinal, o deltoide espinal, o latíssimo do dorso, que seria aí o músculo dorsal, e quanto maior for a posição inicial de flexão da glenomeral, passa-se ter aí uma ativação do peitoral maior também, a porção externo-costal, porção external do peitoral. Ou seja, quando a posição inicial desse exercício de extensão, a posição inicial é com uma grande flexão, por essa flexão da glenomeral, há um bom alinhamento das fibras do peitoral e aí o músculo peitoral acaba auxiliando também na extensão. Veja aí o quanto o músculo peitoral é enxerido aí nos movimentos da glenomeral. Esse movimento aqui, ele parte aqui, ele inicia com a mão aqui ao longo do corpo, não é? E aí o indivíduo lá faz força para elevar a lateral os pesos, não é? Esse exercício é chamado lá de elevação lateral na academia. Então, essa elevação lateral, nós vamos chamar então, quando o peso, né, quando o segmento está se afastando da linha mediana do corpo, nós vamos chamar isto de abdução. A abdução ela acontece lá no plano frontal, eixo antero-posterior. E os principais, quando ela acontece exatamente no plano frontal, né? E não quando a pessoa acaba lançando o peso um pouco mais à frente do corpo, que aí já sairia do plano frontal, iria em direção ao plano sagital, mas quando a pessoa realiza o movimento exatamente no plano frontal, fazendo uma abdução mesmo, todas as porções do deltoide são solicitadas e mais o músculo lá do manguito rotador, o supraespinal, são responsáveis pela abdução. Do contrário, quando é necessário trazer aí o segmento para a linha mediana do corpo, então seria aí uma adução da glenomeral. A adução da glenomeral também no plano frontal, eixo antero-posterior, e os músculos solicitados quando ela ocorre exatamente no plano frontal. Também não estamos falando da variação de puxar o peso um pouco mais à frente do corpo, não. Quando ela acontece exatamente no plano frontal, os músculos são tanto o latíssimo do dorso, né, dorsais, quanto o peitoral maior, em especial também a porção externo-costal. Veja novamente aí de novo o quanto o peitoral acaba sendo enxerido aí nos movimentos. Aí nós temos aqui, poderia até chamar de rotação, mas o adequado aqui é chamar de abdução no plano horizontal, né? O crucifixo inverso. Essa no plano horizontal, então ela acontece plano horizontal, eixo longitudinal, e os músculos na articulação da glenomeral agonista é o deltoide, porção posterior lá, o espinal, o latíssimo do dorso e o redondo menor. Alguém pode perguntar em relação ao romboide, mas o romboide então seria aí um músculo que movimenta a escápula e aqui no caso a gente está falando especificamente dos movimentos da glenomeral. Aí tem lá, ao contrário aqui, o crucifixo é uma adução no plano horizontal. Essa adução no plano horizontal, na glenomeral, os músculos responsáveis é o deltoide, porção anterior, o clavicular e o peitoral maior. Esses são os principais movimentos aí da articulação glenomeral. Por fim, nós vimos lá o manguito rotador. O manguito rotador, quando nós fazemos aí as rotações, né? Nessa primeira imagem aqui, há uma rotação externa, ou seja, ela está fazendo força da parte mais mediana para fora aqui, ó, rotação externa, e aqui é o contrário, ela está fazendo uma rotação interna. E aí falamos de rotação, a rotação medial, quem faz a rotação medial é o deltoide clavicular e o subescapular, é um músculo que está dentro ali da escápula, né, na vista anterior. E a rotação para fora, lateral, é o deltoide posterior, junto com o infraespinal e o redondo menor. Veja que o músculo supraespinal do manguito rotador, ele não está presente nas rotações. Então, se você quiser treinar manguito rotador, em todos os músculos, além das rotações medial e lateral, uma elevação lateral cabe muito bem aí para o supraespinal.